Tudo. Ô, meu querido. E aí, como é que estão as coisas? Ih, chegou o nosso nobre amigo Wagner Lessa. Aproveita aí para mandar uns foguetinhos, chamar a galera. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? O pessoal tá entrando aí, tá? Hoje nós vamos ter aí uma companhia ilustre, uma visita ilustre, que é o do Daniel Lima, tá? Do Papo Condominial. Ele já mandou o convite, já aceitei, ele tá vindo aí. Então, como eu vinha dizendo, e aí, Daniel, tá cansado da maratona? Não, não, eu tive, rapaz, primeiramente queria pedir perdão, pessoal, eu tive problema aqui com o meu fone e eu tava correndo aqui para pegar o outro fone, por isso que eu atrasei uns 2 minutinhos, ó. Quer Não, dizer, eu mas nem não sei, aqui no atrasou, meu, não. no Acho que meu... eu entrei. Eu tenho que acertar os meus relógios, porque cada um tá marcando uma hora. Eu fico, Aqui às no vezes, meu, sem saber. no meu computador é 8:1, no aparelho 8:2, enfim, estamos por aqui, não é? Isso. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. O pessoal da área condominial vinha pedindo bastante uma pessoa que tivesse uma posição bem firme na área condominial para poder estar trazendo novidades, coisas bacanas. Porque, assim, eu vi que você tem acompanhado algumas lives, e, assim, a minha proposta, agora durante a pandemia, porque eu não era muito do métier eletrônico, né, das redes sociais, é justamente a cada convidado está trazendo coisas novas para o pessoal, não está batendo sempre na mesma tecla, falando dos mesmos assuntos. Então, as pessoas que estão vindo, cada uma é de um mercado diferente, para estar abordando assuntos diferentes, trazendo coisas bacanas. Porque essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe muita coisa boa, né? E aí, Daniel, conta aí Sem um pouquinho aí dúvidas, de sem você. dúvidas. Gente, Gisele, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre uma honra contribuir, tá? Como você estava dizendo, pergunta se eu estava cansado das lives. Na verdade, para mim, assim, é uma satisfação muito grande. Eu falo que eu não estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo o que eu mais gosto. Então, só para vocês terem ideia, hoje eu fiz uma hora de live de manhã, de 10h27 a 11h27. Agora há pouco terminei uma às 8h10, não, 7h10, desculpe, de 6 da noite até 7h10, que foi a semana condominial lá da Gabriela Macedo, advogada de Salvador, tá? Hoje eu abri a semana condominial dela e agora estamos tendo a honra de vir aqui no teu Eu vi perfil, no teu a semana canal. condominial, vão ter uns convidados que são meus amigos Isso, aí, vai ser bastante legal. exatamente, exatamente. Inclusive, eu queria saudar a nossa audiência do Papo Condominial e também, principalmente, a sua audiência, né? Que eu sou um convidado, né? Então, eu estou vendo aqui bastante gente já conhecida aqui, meus amigos, Fernando Polizel, Eduardo da Qualiport. Eu quero mandar um abraço aí para todo mundo, doutor André Gonçalves aqui chegando, minha querida amiga, tá? Então eu quero realmente dar um abraço para todo mundo, saudar todo o público carioca, a tua audiência, principalmente a carioca. Eu tenho a honra também de ter já lhe encontrado em eventos condominiais, ser palestrante junto comigo, não é? Você que também é uma forte incentivadora aí do nosso mercado. Então, assim,
está aqui hoje para a gente dividir, eu vou chamar de palco virtual. Esse palco virtual Isso, exatamente. já está sendo excelente, tá? Eu gosto de Exatamente. fazer uma coisa. Antes de começar a live, grande Wagner Lessa, eu adoro Wagner Lessa, Esse que foi um é o cara do esse é o cara, Merchan. ele é o cara extremamente empreendedor, extremamente profissional, tem um produto maravilhoso e ó, fez live aqui com você também. E, claro, como bom carioca, eu aproveito de, além das saudações condominiais, né, que eu sempre dou para todo o meu público, para o Wagner Lessa em especial, eu também vou dar saudações vascaínas, né, como bons vascaínos que somos. É verdade. Então, Bom, assim, gente, agora, então, antigamente eu estava trabalhando só no mercado, agora eu já trabalhava em outras praças, aí agora eu estou pegando forte aqui Espírito Santo, né? legal. Espírito Santo, São Paulo e Rio, eu estou trabalhando focada nessas praças. E Salvador eu vou de vez em quando. Por isso que a gente se encontrou naquele dia lá no Maranhão, a gente está com a perna lá no Maranhão, mas com uma proposta Sim, diferente, bem assim, dinâmica, entendeu? Mas vamos lá, sim, me sim. conta aí, como é que tá, como é que você conseguiu driblar esse montão de coisa nova que veio, esse montão de problemas que deram nos condomínios para acesso, e foi uma loucura, É, né? eu reuni aqui algumas informações que são algumas situações que eu percebia no passado, coisas que estão acontecendo no presente, coisas que a gente prevê que acontecerão no futuro, tá? Eu fiz aqui um levantamento muito interessante para a gente compartilhar com os seguidores. E eu queria pedir a você que, se possível, se você me der autorização, eu queria só uns 10 a 15 segundos para fazer um exercício que eu faço em todas as lives. Quem assiste minha live sabe. Apertar no símbolo do aviãozinho e enviar essa live, a notificação dessa live para todos os contatos. É muito importante, tá? Ó, esse símbolozinho que é um aviãozinho apontando assim na diagonal, ó, aperta nele, tá? Envia aí para todos os Vou contatos, começar a grupos que fazer esse aparecem. exercíciozinho com o povo. Ah, Eu eu nunca fiz faço em esse exercício. Eu toda falo assim, live que eu aperta o entro. joinha, coraçãozinho, aperta bastante coraçãozinho para todo mundo saber que a live tá bacana, Isso. tem um conteúdo legal. Eu faço isso também, mas eu falo para você que o principal é esse aviãozinho, porque esse aviãozinho, ele notifica diretamente o pessoal. O pessoal vai ver a notificação lá no Instagram, que ela, quando ela clicar, ela vai ver a tela dessa live e aí ela vem, entendeu? Então funciona mais, tá? Então, muito importante também, isso que você falou. Pessoal, se o conteúdo estiver fazendo sentido para vocês, aperta o coraçãozinho. O coraçãozinho vocês vão estar dando dois recados. A gente fica feliz que a gente sabe que a gente está entregando um bom conteúdo. E o segundo recado é que quanto mais vocês apertarem o coraçãozinho, vocês estão dando um recado para o Instagram. E o Instagram vai fazer o quê? Vai pegar a notificação dessa live e entregar para vários outros usuários, tá? Organicamente. Isso é muito importante, tá bom? Então, mensagem, recados dados, vamos Viu, começar de Rafa? fato aqui Falando com quem sabe. exatamente. A gente tem, inclusive, a gente tem um tema de live que é só sobre marketing digital, tá? Então fiquem atentos. Eu tenho feito alguns como convidado, vou fazer uma direto pelo Papo Condominial também, tá? Então eu quero falar sobre alguns assuntos aqui, eu vou trazendo os assuntos, a gente vai interagindo, peço que vocês também interajam, coloquem suas perguntas. Eu tô com a sensação que tá um pouco escura a minha imagem. Não tá, impressão minha, né? Tá boa, não tá? É porque eu tô Tá embaixo, aí ótimo. eu não... Tá ótimo aí, né? Tô até com ring light Deu aqui. probleminha aqui na maquiagem aí, mas tá tudo certo. Boa, boa, gostei. Gostei. Gente, a primeira coisa que eu queria falar sobre o tema que a gente separou, que são os principais erros que os síndicos cometem. A primeira coisa que eu queria falar é a questão de uma boa, certo, comunicação. O síndico, ele está pecando muito na comunicação, a falta de uma boa comunicação por parte dos síndicos com os fornecedores e principalmente com os condôminos, tá? E aí eu vou detalhar um pouco o que foi que eu separei, vou passar alguns perfis que eu recomendo vocês seguirem para que possam inspirar, ver como é que eles estão fazendo, tá legal? Então vamos lá. Com os condôminos, o que é que eu destaquei? Síndico, vocês precisam fazer mais pesquisas de satisfação. O que é isso? Pesquisa de satisfação se o colaborador, como é que está o nível de... Porque às vezes você não gosta da atuação de um colaborador, às vezes é algo que você tem com outra pessoa, mas de maneira geral o colaborador atende bem. Então faça pesquisas de satisfação com os seus colaboradores, tá?
O que é que eu recomendo mais? O síndico ele precisa registrar as suas ações. Eu vejo muita gente fazendo muitas coisas, mas ele não se preocupa de mostrar o antes, às vezes até o durante e principalmente o depois, tá? Porque o depois é fácil, tá pronto, mas como é que estava antes, tá? Eu falo, por exemplo, uma área que você de repente tinha, vamos dar um exemplo prático e rápido. Uma área do condomínio que não tinha gramado, tá? Você se preocupou em registrar? Quando você fez aquele paisagismo, deixou bem diferente do que eu era antes. Você registrou como era antes? Você registrou durante a obra? Tá? Então, a comunicação é uma das principais ferramentas para que o síndico tenha sucesso na sua gestão. E aí, nesse ponto, eu falei, a primeira questão, as pesquisas de satisfação, registrar as suas ações, tá certo? O antes ou depois, criar projetos lúdicos dentro do seu condomínio. Eu acho muito interessante essa dica, tá? Projetos lúdicos, vou dar exemplos. Eu já vi, por exemplo, aí no Rio tem um projeto muito legal, que inclusive eu conheci no evento aí do pessoal da APSA com a Dil Melo, tá? Picolé do Bem, né? Picolé do Bem que chama? Gente, é muito legal esse projeto. Isso. Eu sou muito fã desse projeto. A gente leva ele para vários locais. E tem várias coisas também, por exemplo, hoje a gente trabalha muito dentro do condomínio. É uma das propostas uma das coisas que eu sempre trago para os condomínios é o seguinte: trazer as crianças serem o segundo, você ter um síndico mirim que ele isso, eu ia falar isso, está aqui anotado. O síndico mirim é sensacional, Porque eu chamo, o pessoal faz horta, eles fazem a hortinha, eles aprendem a cuidar do condomínio. É bastante legal esse trabalho lúdico. Exatamente. Pessoal, eu já estou vendo circo ir para dentro. Parece brincadeira, mas não, é verdade. Já tem circo indo para dentro. Claro que não é toda aquela estrutura. Mas os personagens, já estou vendo circo ir para dentro dos condomínios, tá? Tá acontecendo também artistas fazendo diversos trabalhos e a gente tem testemunhos assim maravilhosos de síndico dando testemunho. Isso está acontecendo bastante, certamente, aí no Rio de Janeiro, tá? Leva música pro pessoal, tá? Isso pega muito bem, o pessoal adora, tá? Óbvio que não exagerando demais, colocando uma música que seja no agrado aí nada de Alok, né? Da maioria. Não, a Alok é top, cara. A Alok é sensacional. Tem que Mas deu problema pro síndico dele. O síndico é o Márcio, inclusive o síndico de lá, o Márcio Raschkowski, nosso amigo, que inclusive eu vou fazer uma live com ele na quinta-feira, tá? Final da tarde. Participem, vou fazer uma live, vocês vão poder perguntar o que quiser a ele, tá? Eu vou dar o tempo livre lá para ele e a live vai ser principalmente de tira dúvidas, tá? Outro projeto que está crescendo muito, aparecendo com força nos condomínios, são os mercados autônomos, tá? Com a questão desse problema da pandemia, tem muitos mercados indo para dentro do condomínio, ou usando a área comum, ou a maneira que eu acho mais fácil de implementar é quando eles entram com um sistema de container, tá? Feira livre também, como o colega colocou aí. Então tem muita coisa acontecendo nos condomínios, tem aqueles projetos aí que envolvem as crianças, como você falou, o Síndico Mirim, aí tem as festas temáticas, as datas comemorativas como São João, Dia das... Não, enfim, inclusive bem trabalhado, pode estar arrecadando verba para o condomínio, eles podem estar utilizando uma parte da verba que eles arrecadam nesses trabalhos de feira, de etc., para estar utilizando para fazer obra, pequenos reparos no condomínio. Eu já vi bastante trabalho assim legal. Perfeito. Vou entrar agora em um ponto crítico que vai gerar muito comentário aqui. Muito bem, Wagner. Classificados dentro do app cresceu bastante. Não tenho dúvida disso. Muito, nossa. Muitos grupos de WhatsApp foram criados. A gente levou até essa questão na live que nós fizemos com o Wagner, que eles tinham muita resistência a usar o aplicativo, e nessa pandemia foi de extrema importância a utilização do aplicativo. O aplicativo que você está falando, no caso, o aplicativo que você está falando não é o WhatsApp, seria, por exemplo, o aplicativo do Wagner, no caso, né, que é um dos melhores do Brasil, não é isso? Exatamente. Pronto. Eita, eu vou falar... Vaguinho! Olha o merchan! Wagner top. Não, mas é sensacional mesmo, eu só conheço de perto, tá? Eu valido totalmente o aplicativo dele. Eu queria falar agora sobre justamente o WhatsApp que você tocou aí, tá? Vou lhe passar minha recomendação com base em experiências que a gente já viu acontecendo no WhatsApp dentro do condomínio. Vou lhe falar o que é que a gente recomenda em relação ao WhatsApp, tá? Eu não recomendo, vou começar logo dizendo assim, não recomendo um grupo aberto de WhatsApp com todos os condôminos, tá? Esse é o primeiro ponto. Não recomendo. Péssimo. O que é que eu recomendo com o WhatsApp?
O que é que eu não recomendo? É o grupo aberto. E o que é que eu recomendo? Um grupo diferente. Vou explicar como, tá? O que eu recomendo, se você quiser ter um grupo aberto, tenha um grupo aberto somente com a gestão do empreendimento. Vamos traduzir: síndicos, subsíndicos, conselheiros, no máximo assessoria jurídica e alguém da administradora. Acabou o grupo, tá bom? Esse grupo pode ser aberto, você não vai ter problema, tá tudo tranquilo, é só grupo de gestão. Beleza, ok. Daniel, e com a comunidade, o que é que você recomenda? Em primeiro lugar, eu recomendo você usar um bom aplicativo, como no caso o próprio Wagner que está aqui. Muitas administradoras têm o seu próprio aplicativo também, tá? E essas administradoras eu acho interessante, por quê? Porque elas já têm o cadastro dos condôminos, e aí fica tudo mais fácil, porque às vezes para você bater de porta em porta, conseguir, muitas vezes o cadastro está desatualizado, entendeu? Principalmente se o condomínio é antigo, então é mais difícil você conseguir. Então, não é que você até consegue, mas é muito mais trabalhoso. Tá? Então, o que é que eu recomendo? Em primeiro lugar, use o aplicativo, tá, de terceiros, como no caso esse do Wagner, tem diversos aí, ou principalmente também o aplicativo da administradora, e aí, em último caso, aí tem o grupo do WhatsApp. Como é que eu recomendo? Não recomendo o grupo aberto, eu recomendo o grupo onde somente os administradores possam enviar mensagem, tá? Ah, Daniel, por que você não recomenda, por exemplo, eu vejo o pessoal fala muito, tá, da lista de transmissão. Você não recomenda a lista de transmissão? Olha, eu só recomendo se você tiver uma garantia que todo mundo tem o teu número, porque assim, para a lista de transmissão funcionar, é obrigatório que o receptor da mensagem tenha o seu número salvo na agenda dele. Como é que você tem como ter essa garantia? Não tem como ter, entendeu? Você não vai forçar as pessoas a salvar o seu número na agenda dela, tá? Então, o que é que funciona mais? Funciona mais você criar um grupo onde somente o administrador fala. Então, você vai pegar todos os contatos, coloca todo mundo e explica, grava áudio. Olha, pessoal, isso aqui é um grupo de comunicação, de informação, não é um grupo de solicitação oficial. E aí o que é que eu falo muito? Você não precisa estar 24 horas no condomínio, você precisa estar disponível, ou seja, atender via WhatsApp, telefone, e-mail, principalmente, ferramentas de comunicação, esses aplicativos, enfim, tá? E aí existe a limitação: o condomínio que for grande, acima de 257 membros, não vai ter como usar o WhatsApp, porque só suporta até esse número os grupos. Aí vai ter que recorrer para o Telegram, que por sinal é uma ferramenta 10 mil vezes melhor, muito mais recursos, não tem limite de questão do usuário, o limite é alto, entendeu? Então eu recomendo o uso do Telegram, tá? Então o Telegram é bem mais tranquilo de você administrar e fazer a comunicação aí com os seus condôminos. Outra coisa, eu queria falar o seguinte: atendimentos. Pessoal, vamos acabar com esse negócio de síndico, eu estou precisando de tal coisa. Tudo bem, faça o seguinte, formalize a tua solicitação. Vamos deixar tudo registrado, pessoal. Existem sistemas de suporte aí, muitos deles até com assinaturas gratuitas. Implemente um bom sistema de suporte onde você possa estar deixando registrado todas as solicitações que os condôminos estão te fazendo. E te diga até mais: crie SLA. Daniel, que sopa de letrinha é essa? O que é SLA? Não sei o que é isso. Já está começando a complicar as coisas. Não, calma. Eu vou explicar para vocês. Não é complicado, tá? O SLA é um termo de acordo de serviço, tá? Ou seja, é uma sigla em inglês que, trazendo para o português, é o termo de acordo de serviço. Na prática, o que é que seria isso, Daniel? Me convença que eu tenho que implementar esse SLA. Exatamente, é o que Wagner está dizendo. Abre um chamado, tá? Então, o SLA é para você trabalhar casado com esse chamado. Vou dar um exemplo bem prático. Se, por exemplo, o motor do portão do teu condomínio parou, isso é grave? Isso é mais ou menos grave? Ou não, isso é coisa simples, dá para esperar? Dá para esperar o motor do portão que parou? Dá para esperar? Não dá para esperar. Bota no manual, faz qualquer coisa. Não, mas assim, é crítico ou não é? Vai ficar um cara o dia todo abrindo e fechando o portão, gente? Não dá, entendeu? Então tem que resolver logo. Então é o que a gente fala, que o nível de criticidade é alto, e aí o SLA tem que ser o quê? Baixo. O que é um SLA baixo? O tempo de resposta. Então são os níveis de urgência que o tempo de resposta tem que ser mais alto, médio ou alto, tá? Por exemplo, meu nome tem uma letra errada no meu sobrenome. Isso é uma urgência? Isso não é uma urgência, isso dá para esperar um pouquinho, tá? Então, tenta implementar um SLA aí no teu condomínio. Isso você vai, de repente você chama uma assembleia: pessoal, vamos conversar aqui, eu trouxe uma sugestão. Se você for fazer uma assembleia, pedir para todo mundo sugerir tudo, vai ficar a noite toda. Então, se reúna com o seu conselho, cria uma comissão, já leva isso pronto. Pessoal, nós montamos já aqui, leva a pauta, tá? É muito ruim já leva a pauta, já leva pronto. Não, principalmente que tem sempre o inimigo. Quando a pessoa não vai pronta para a assembleia, a gente não vai pronto, o inimigo ele está sempre pronto.
Entendeu? Quem não quer já provar nada, quem não quer fazer nada, ele vai estar sempre pronto, sempre organizado. Exato, já leva isso pronto. Pessoal, ó, nós elaboramos isso aqui, é isso e aquilo, e chega lá na hora, alguém tem alguma sugestão, tá? Todo mundo está de acordo. Na verdade, o que é que eu gosto de fazer? Na hora da aprovação, a grande dica que eu dou, na Assembleia Presencial, tá? Na virtual é diferente, mas na presencial, eu falo assim, quem não está de acordo, porque é mais fácil você perguntar quem não está de acordo do que quem está. Porque se você pergunta quem não está de acordo, é tipo assim, eu não quero ser o ridículo, eu não quero ser o do contra, sabe? Então, às vezes, até quem está contra fica acanhado de levantar a mão. Porque se você pergunta quem está de acordo, a maioria levanta, não, beleza. E aí os contra é minoria. Então, se você bota o contra em evidência, a menos que ele seja muito cara de pau, que não é assim a grande maioria dos casos, mas ele não levanta a mão, você inibe a pessoa, entendeu? E agora, então, isso aí foi o que eu destaquei sobre o que é que o síndico deve fazer para com os condôminos. Eu vou falar agora, para finalizar essa parte, essa etapa, o que é que o síndico deve fazer para com os seus fornecedores, tá? É muito importante também você ter procedimentos com seus fornecedores, melhorar a sua comunicação, tá? Aí eu vou reforçar, cobrar o SLA dos fornecedores, porque isso que você elaborou do SLA é tanto para atendimento de você para seus condôminos, tá, com tua comunidade, quanto principalmente com seus fornecedores, a administradora, o jurídico, o pessoal de manutenção, enfim, principalmente o pessoal de manutenção, tá? Então cobra o SLA do teu fornecedor, tá bom? Tem um erro que eu vejo bastante no segmento condominial. Sabe o que é que é? Eu vejo muita gente fazer contratação, parece que é até uma coisa, o nome, contratação sem contrato. Pessoal, é um erro gravíssimo que eu vejo. Não contrate nenhum serviço, principalmente serviço, né? Produto é relativo, contrato geralmente é de serviço. Então, pessoal, não contrate nenhum serviço. Ah, Daniel, o cara só vem aqui fazer uma vez, não é periódico, não é regular. Gente, é nessa hora que vai dar problema, é nessa hora que vai dar uma bronca e você vai se complicar. Então não contrate Ele vai pedir nada alguma sem coisa, vai contrato. falar assim, ah, mas não estava englobado no contrato, isso aí Exato! não estava. Aí eu pensei, aí ele já disse para os condôminos que estava contratado com esse upgrade e não estava. E isso é o que dá É, mais problema. o principal benefício, na minha opinião, o principal benefício do contrato é justamente isso, o respaldo e você não precisar, sabe? O que eu acho melhor do contrato é o seguinte, às vezes o fornecedor, muitas vezes, na verdade, parece que ele esquece o que é que ele tem que fazer, entendeu? Então, quando você tem um contrato, é a maneira de você chegar pro cara e dizer assim, ó, amigo, eu não preciso te cobrar nada. É só você dar uma lida no teu contrato que você sabe o que é que você tem que me entregar, quantos colaboradores você me prometeu que viriam aqui, em quanto tempo seria a primeira etapa do projeto, a segunda. Então, gente, não cometa esse erro grave de fazer contratação de serviço, por mais que seja uma única vez, sem contrato. E digo até mais, esse contrato que passe obrigatoriamente pelo crivo da tua assessoria jurídica, tá? Não caia na besteira de achar que você é expert em contrato, a menos que você seja um advogado, e aí você tenha um conhecimento um pouco mais aguçado sobre essa área, seja o pessoal da área de licitações que mexe muito com contrato, tá? Mas eu recomendo muito, sempre leve esse contrato para o teu jurídico, tá bom? Então, a última dica que eu quero dar, que eu vejo muito síndico trabalhando, e se você isso é ruim para você, fica com aquela mania de dizer, não, mas o pessoal só quer o mais barato, tá? O que é que eu falo muito? Contrate a melhor proposta e não a mais barata. E a melhor proposta, não eu estou aqui fazendo apologia para dizer que você tem que contratar o mais caro. Não foi isso que eu disse, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. Você Eu, por pode fazer um exemplo, olha só. contraponto. Você pode Isso, eu faço. negociar, você pode... Olha o que é que eu faço, Gisele. Sabe o que é que eu faço? Eu faço o seguinte. Vamos dar um exemplo. Eu recebo, em média, 5 propostas para cada serviço que eu for comprar o produto, tá? Beleza. Falaram O aqui que é que uma eu frase faço? muito bacana. Fornecedor com amnésia é o É mais verdade. corriqueiro, é o mais frequente que se imagina. Exato. Perfeito. O Fernando colocou aí, com certeza, com certeza. Então, o que é que eu falo? Contrate a melhor proposta e não a mais barata. Então, eu geralmente elimino a mais barata de todas, que é aquela que tem o pior serviço, o pior profissional, o pior tempo de entrega, não entrega no prazo, e também elimina a mais cara. A mais cara é aquela que está acima do mercado, enfim.
que é uma empresa que provavelmente já está altamente estabilizada, não está tão fazendo questão de tanto cliente novo, enfim. Eu trabalho com as propostas intermediárias, tá? Eu trabalho sempre com as propostas intermediárias, e aí, a partir dessas propostas intermediárias, eu recomendo fazer isso que você falou, o contraponto, tá? E aqui vai uma dica de ouro. A dica de ouro é o seguinte: na hora dessa proposta, síndico, você é responsável. Você vai dizer, eu recebi 5 propostas. Você pode tirar a proposta mais barata e a mais cara e levar as intermediárias para dentre elas o pessoal escolher. O síndico tem como fazer esse apanhado. E aí eu recomendo também muito, para tudo que você for contratar no condomínio, tá? Quase tudo, pelo menos. Principalmente aquelas coisas que envolvam uma receita maior. Crie comissões, tá? Isso é muito simples, pessoal. Pessoal, vamos criar aqui uma comissão de engenharia, porque a gente vai reformar aqui a guarita. Vamos criar... Aí você pega um... Me fala qual é o condomínio que não tem um engenheiro, que não tem ou um técnico de edificações, ou alguém que é da área de segurança de trabalho, ou alguém que mexa com licitações. Eu quero que você me fale qual é o condomínio que não tem uma pessoa dessa, gente. Difícil, tá? Então traz essas... Eles, inclusive, vão adorar, porque aí vão achar que você não está tendo Vão dar ganhos ideias devidos, que vão dar ideias, vão se sentir participantes. Vocês vão ter essa galera tudo do seu lado. E aí, ó, o teu mandato vai longe, porque o pessoal está sentindo que você está fazendo uma gestão participativa, tá? Então, traga essas pessoas. E aí, síndico, a grande dica que eu dou para você aprovar o que você quiser na Assembleia, que eu não vejo a maioria dos síndicos fazer isso, ó. Não vejo. Quem assiste minhas lives já está fazendo. Inclusive lá no evento da Semana Condominial, rapaz, eu dei essa dica. O pessoal bateu de palma, gravou, tirou print. Foi sensacional. Alguns já fazem, mas eu garanto a você que a maioria não faz, tá? Na hora de apresentar, eu quero aprovar, vou dar um exemplo. Eu quero aprovar uma assessoria técnica de um engenheiro, tá? Querida amiga síndica fora da caixa, que é de lá de São Paulo, a Jailma. Muito bem. Existe professor de Pardal que só por Deus, verdade. Ó, a grande dica que eu dou é o seguinte: na hora de apresentar a proposta, você vai contratar um assessor técnico, custa, vamos lá, a proposta mais interessante, no seu entender, ali ficou 5 mil. Você vai chegar na Assembleia, você não vai falar que é 5 mil. Como assim, Daniel? Você está ocultando valores? Não, não é isso. O valor está lá na proposta. A grande dica que eu dou é o seguinte: fala para o teu fornecedor, todos eles, tá? Não só o fornecedor que você simpatizou mais, mas fala para todos eles. Fornecedores, é o seguinte: na hora da tua apresentação, eu quero que você fale, para que às vezes a pessoa enxerga o valor macro, ela fala, não, isso está muito caro. Mas vamos dar um exemplo. Nesse caso, é uma contratação no valor de 5 mil reais. Vocês que estão aqui agora, vocês são condôminos, vocês são síndicos, conselheiros, prestadores de serviço, tá? Em primeiro lugar, vocês são condôminos. Vamos dizer que vocês estão sentados aí na Assembleia e eu chego lá me apresentando e eu falo, olha, pessoal, tenho aqui a proposta da assessoria, defendo minha tese toda, vou lá, mostro minha proposta por A mais B e no final eu falo, minha proposta é 5 mil, ainda encho a boca, ó. Minha proposta é 5 mil reais. Como é? Então, é um condomínio com 200 unidades, a minha proposta é 5 mil reais. Como é que você receberia melhor? Se eu falasse desse jeito que eu acabei de falar, ou se eu falasse o seguinte, pessoal, falei tudo que eu falei na primeira etapa e no final eu ia falar o seguinte, pessoal, a nossa proposta custa apenas, olha só, coloquei a palavra mágica, apenas R$ 25 por unidade. Pessoal, vocês não têm noção enquanto isso funciona, enquanto isso é uma metodologia mágica. Você aprova qualquer coisa em assembleia. Porque é o seguinte, presta atenção. 25, porque 5 mil é quanto todo mundo paga junto. Mas eu te falo, na tua cota condominial você paga pelos outros. Às vezes paga pela questão da inadimplência, mas eu estou falando nesse caso, tá? Nesse caso, você está pagando 25, você não está pagando 5 mil. Então por que você está olhando para 5 mil se sua parte é 25? Entendeu? Então a grande dica que eu dou é essa. Fala para o teu fornecedor, olha, nosso prédio tem X unidades. Já me traga a conta exata, tá? Já me traga a conta exata de quanto custa por unidade, porque vai ficar muito mais fácil. Aí você joga argumentos como, o cara vai dizer, R$ 25. Você vai dizer, rapaz, me fala a verdade, você paga 30, 50 reais, 60 para lavar seu carro, para cortar seu cabelo, numa cerveja artesanal, você não quer pagar R$ 25 para deixar para fazer uma nova guarita, minha gente? Não é? Então isso é um grande argumento. As minhas obras são caras a beça. Individualização normalmente não é uma obra barata, ainda mais quando é prédio antigo, né? Então, se você não falar, pô, vamos lá, R$ 90 por mês. Irmão mesmo, o que você faz com R$ 90 por mês? Se juntar a família toda for do McDonald's, já foram os R$ 90, fora os benefícios, né?
Sem O dúvida. A nosso gente já amigo falou. Roberto entrou aí, da Tecmetria. Um abraço, Grande Roberto. Roberto. Grande Roberto, muito querido. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, tá? Estamos aí nos... Não sei quantos minutos já passaram, eu já perdi a conta. Eu vou falando aqui, não estou nem contando o tempo. Meia hora. Pronto. Nossa senhora, já comecei a falar agora, já passou meia hora. Quando o papo bom é assim, tá? Pessoal, outra coisa que eu queria reforçar, eu já falei por alto, tá? A gente fala muito, as pessoas falam em tripé, o pessoal fala em tripé. Eu gosto de transformar esse tripé em quadripé. Por quê? Como assim, Daniel? Cara, o síndico, ele não pode deixar de ter um assessor jurídico. Eu falo que é algo inegociável, não pode deixar de ter. Assessor jurídico, assessor técnico na área de engenharia, tá? Um bom contador, principalmente para fazer a parte de auditoria, que está ficando muito forte, a cultura da auditoria preventiva. Cara, é o sonho de consumo. Se você conseguir aprovar uma verba, e aí eu falo muito que isso não custa alto para o condomínio, que a auditoria preventiva ela é muito mais em conta do que você fazer uma auditoria investigativa. Vamos falar assim, quando se tem a suspeita, quando se quer detectar o que é que está acontecendo. Então, síndico, se você conseguir aprovar aí uma auditoria, nesse exemplo dado, se você pegar R$ 1.000, um exemplo, que seja R$ 1.000, o valor equivalente a um salário mínimo. Vamos arredondar para R$ 1.000 para a conta ficar fácil. Digamos que seja R$ 1.000, dividir para 200, gente, é R$ 5 por unidade, gente. Pelo amor de Deus. R$ 5, quem que não vai aprovar isso? Entendeu? Então, tá picotando a minha voz ou a voz da Gisele? Como é que tá aí, pessoal? Eu tô recebendo um retorno aqui que tá picotando. A sua. Tá picotando? Deixa eu ver aqui A se sua melhora. tá picotando. Eu tô te ouvindo perfeitamente, não sei o que é que é. Vou falando aqui mais um pouquinho, tá? Para ver se minha voz melhora, tá? Então eu estava falando sobre assessoria técnica, minha imagem. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu já sei como é que eu resolvo. Eu vou intercalar aqui para o 4G, aí vai resolver. Só um minuto, tá? É bem rápido, não vou sair da live não. É bem rapidinho. Deixa eu só desabilitar aqui o Wi-Fi. É VaptVupt. Mas é isso, pessoal. Tem muita coisa bacana aí chegando. Pessoal interagindo bastante agora nessa época aí na pandemia. Então é bem legal você estar trazendo Melhorou, pessoal? Melhorou pessoas que agora? têm um conhecimento bom, sabem o que estão dizendo, tem propriedade no que está falando, entendeu? Gisele, deixa eu perguntar uma coisa, Audiência, melhorou agora minha voz, minha imagem, ficou melhor? Ou tá do mesmo jeito? Tá melhorando aos poucos. Tá. Já aconteceu isso, eu intercalei pro 4G e aí ficou bom e vai melhorando e daqui a pouco os quadrinhos somem e fica a voz aí perfeita, não é isso? Isso. O que Então, eu estava falando, inclusive, esses dias, que você tocou nesse assunto, é que muito condomínio ele quer economizar e não contrata assessoria jurídica, sem ser assessoria jurídica da administradora, gente. Porque o que acontece? Se você tiver algum problema com a tua administradora, você está vendido, porque ele não vai ser contra ele. O pessoal acha que contratar qualquer assessoria jurídica extra é um custo elevado. pessoal, Eu acho que é, isso vale tudo. é bom colocar uma questão seguinte. O código de ética do advogado, ele não permite que seja acumulado com a função de administrador, tá? Então se atentem a isso. Se a administradora estiver fazendo isso, tá errado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que uma assessoria jurídica, que é da própria administradora, se você tiver um problema com a administradora, será que ela vai apertar a própria Exatamente. administradora que indicou Esse é o ela? Não ponto. vai fazer, pessoal. Não vai fazer. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. É o que o Fernando colocou aqui, é a economia burra. Porque deixa eu te perguntar, você é o primeiro síndico do empreendimento, você é o síndico de implantação, como a gente chama, certo? Se você não tiver uma assessoria técnica e uma jurídica para receber aquele empreendimento, como é que vai ficar? Quem é você, a menos que você seja um engenheiro, tá? Aqui eu não estou desmerecendo ninguém, só estou dizendo o seguinte, que a maioria dos síndicos não são engenheiros e não são advogados. Então eu falo, quem somos nós síndicos, até vou me classificar nisso aí, quem somos nós síndicos,
para receber um empreendimento, dizer que está tudo ok, aquela construção, enfim. Né? Como é que você vai fazer uma cobrança assertativa, incisiva para a construtora que muitas vezes está cometendo deslizes ali na entrega do empreendimento? Agora, o que está acontecendo agora? Tem construtoras enviando e-mail para os síndicos falando que vai simplesmente suspender o pagamento da cota condominial, que você sabe que as unidades não vendidas, tá? A responsabilidade é Exatamente. da construtora de pagar integralmente. Tem algumas ainda que são espertas e botam lá na convenção ou no regimento interno, dizendo lá o quê? Ó, enquanto a unidade não for comercializada, eu só vou pagar 50%. Gente, tá errado. Tá errado E isso eu já aí. vi E aí muito eu... condomínio falindo, ele já nasce falido por conta disso. Porque você tem a conta de água que normalmente você paga pelo todo. E várias outras coisas você paga pela utilização total. Aí você tem a construtora que só paga, que às vezes tem a metade das unidades e não paga o condomínio. Porque quando é Quer umazinha, ver? duas, Aham. você ainda consegue respirar, né? É, exatamente. Você quer ver outra coisa? Um termo que eu não gosto muito, dois termos. Um, síndico profissional, eu não gosto de falar, não estou falando que eu não gosto de síndico profissional, estou dizendo o seguinte, o termo, tá? Eu prefiro chamar de síndico morador e síndico não morador, ou síndico interno e síndico externo, tá? Existem várias nomenclaturas, mas o termo síndico profissional eu não gosto muito. Por que, Daniel, você não gosta? Porque passa um ar de superioridade, tá? Então, assim, eu conheço diversos síndicos moradores que eles são muito mais profissionais do que as pessoas que fizeram um curso, muitas vezes um curso rápido, às vezes até um curso com uma boa carga horária, mas ele nunca teve uma experiência sequer como síndico na vida. E como é que eu vou chegar e dizer que essa pessoa, porque tem um diploma, é mais qualificada do que o síndico morador? Não, eu prefiro chamar de síndico morador e não morador, tá? Sim, tem casos que os síndicos profissionais exercem diversos condomínios, são pessoas altamente preparadas, que eu gosto muito de comparar o seguinte: os condomínios são como as empresas, tá? Os condomínios são como as empresas. A diferença é que a empresa visa ao lucro e no condomínio a gente troca a palavra lucro por valorização. Aí eu te faço uma pergunta. Tem condomínios aí que tem um faturamento alto, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões, certo? As empresas que têm o dono da empresa, vamos falar o dono não, o gerente da empresa, a pessoa que gerencia essa empresa que tem esse faturamento, na tua opinião, é uma pessoa que tem uma boa remuneração, é uma pessoa bem remunerada, ou é uma pessoa que recebe o valor equivalente a um salário mínimo vigente, por exemplo? Essa pessoa não, certamente a pessoa que comanda uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão, 2 milhões, não é uma pessoa que recebe um salário mínimo. Por que que no nosso Com condomínio tem certeza que que ser? não. Por que que no nosso condomínio tem que ser uma pessoa recebendo um salário mínimo vigente? Quando recebe? Porque na grande maioria dos casos é uma única isenção da cota condominial. É ou não é, pessoal? Pode colocar isso e vocês veem que a realidade é diferente. Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu estou passando aí as experiências. Exatamente, ó. É o que minha amiga Jailma colocou. Quadripé, ADM, jurídico, engenharia e auditoria. Que Perfeito. Outro o termo Jaime que... tinha perguntado também, tinha acabado de falar disso também, Eu não o Lucas. outro termo que eu não gosto é administradora de condomínio. Eu estou visitando algumas administradoras pelo Brasil, muitas por sinal, e o pessoal está começando a implementar o conceito de assessoria administrativa. Em vez de porque a administradora, você quer ver o que acontece muito? Acontece muita coisa no condomínio que o pessoal começa a falar o seguinte: ah, isso essa administradora não está cuidando. Gente, a administradora é a última a saber das coisas que estão acontecendo quando estou falando do operacional, tá? Óbvio que o financeiro ela está por dentro, a parte de pessoal ela que faz, mas de verdade, quem é que administra? É o síndico ou o que vocês chamam de administradora? A menos que essa empresa tenha um supervisor lá dentro, aí é diferente a pegada. Eu tô falando de maneira geral, onde você é o síndico, tem os seus subsíndicos, conselheiros, são tudo o pessoal que mora no empreendimento. Quem é que administra de verdade? É você ou que o pessoal chama? Gente, eu não estou desqualificando as empresas, só estou falando o seguinte: o termo eu não acho correto chamar de administradora de condomínio. Quem administra é o síndico. Eu chamaria de assessoria administrativa, dando a mesma importância, o mesmo valor, dizendo que ela é essencial e que não abro mão do trabalho dela.
tá? Então, é uma outra questão aí que eu acho que existe muito essa cultura aí. E outros motivos fortes para você ter essas assessorias. Por exemplo, a VCB, tá? Todas aquelas sopinhas de letrinhas lá, né? Os laudos, né? O PPRA, PCMSO, tudo isso você precisa de assessoria, tá? O que mais? Gisele, fique à vontade aí, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas vamos interagindo. Não, a gente, eu vou sempre dando meus pitacozinhos. Por que que agora a pessoa está falando direto aí da questão das assembleias e muita gente perguntou sobre o que que você achava a respeito das assembleias virtuais, porque a gente viu muita Sim. gente comentando e eu já vi gente comentando em São Paulo, síndicos comentando em São Paulo, que já vão começar a adotar a questão da Assembleia Virtual aí para dar uma agilizada Olha, nessas questões. eu vou destacar dois síndicos, um de São Paulo e um do Rio de Resende, na verdade, mas estado do Rio de Janeiro. Um de São Paulo chama Alexandre Prandini, esse cara já fez mais de 60 assembleias virtuais. Detalhe, todas elas antes da pandemia, tá? Então, assim, não é algo que começou agora. Agora sim, está explodindo, não tem outro jeito, tem que fazer dessa maneira, mas eu falo sempre, se atente à tua convenção. Eu sou favorável, tá? E vou dizer, só terminar de falar, o primeiro é o Alexandre Prandini de São Paulo e o segundo é o Fulvio Stage lá de Resende, tá? Grande amigo também que estava com a gente lá no evento da APSA, tá? Então, Alexandre Eu Prandini e conheço Fulvio o Fulvio Stage, também. dois síndicos que já fazem, Assembleia Virtual há muito tempo, há pelo menos uns 2 anos já eles já fazem, tá? Então, são caras que performam super bem e que têm muita experiência prática nesse assunto. Na minha opinião, a principal vantagem da Assembleia Virtual é o seguinte. Também, por favor, discordem, coloque aqui. Eu falei isso há pouco instante lá na live que eu estava. Fernando Polizel colocou: olha, no meu condomínio eu tenho 85% de quórum. Cara, parabéns. Parabéns demais, velho. Demais mesmo. Pô, isso Porque aí é uma raridade. dificílimo, dificílimo. É, é. Hoje Qual que é você a deixa de aprovar muita coisa importante no condomínio porque você não tem quórum. É, Eu acho que vai é, ir por terra muita coisa relativa a é. justamente essas votações importantes que você deixa de votar obras de estruturais e tudo por conta do quórum. Isso. Na minha opinião, a principal vantagem da Assembleia Virtual é o seguinte, porque qual é o quórum que vai da totalidade, eu falo que desce para a Assembleia, para quando é o prédio de torre, né? Qual é o quórum que desce geralmente, de maneira geral, tá? Até sendo redundante, me desculpe. 10 a 15% da totalidade é quem desce para a Assembleia. Gente, você, síndico, toma a decisão junto com aqueles 10 a 15% de condôminos que ali estão, que valem para todo mundo. Já pensou se você pudesse inverter esse papel? É o que está acontecendo agora. E pasmem, e pasmem. Hoje o que é que está acontecendo? Hoje, em vez de 10 a 15% irem, 10 a 15% é quem não está participando da virtual, ou seja, quase todo Sim, mundo está participando de maneira virtual. E pasmem, eu já recebi relato, certo, de síndico amigo meu falando que conseguiu fazer assembleia virtual com 100% eu disse 100% de adesão. Gente, quando é que no cenário real, assembleia presencial, você vai conseguir fazer uma assembleia com 100% de adesão? Eu quero que vocês me digam, por favor, eu quero visitar esse condomínio, fazer uma matéria, eu pago bolo, nem, ó, nem com eu três pago café, um apartamentos. lanche. Nem com Gente, três não tem jeito. apartamentos, que eu já fui para a Assembleia em prédio com 3 apartamentos e E só mesmo tinham assim dois não tava lá os moradores. três. Meu Deus do céu. Então, esse exemplo Depois que o dessa, eu colega. desisti. Então, esse exemplo aí que o colega teve 100% de adesão foi um condomínio de 23 unidades, tá? Ele conseguiu 100% de adesão, tá? Então, eu faço questão de dizer esse detalhe, por quê? Porque o pessoal, rapaz, 100% já está forçando a barra. Não, foi porque foi um prédio que todo mundo se conhece, todo mundo estava lá, não tinha ninguém remoto, enfim, e não tinha, é um prédio que todo mundo é proprietário e são poucas unidades, tá? Então, não estou dizendo que de maneira geral você vai conseguir 100%, mas eu falo tranquilamente que de 85% a 90% de adesão você vai conseguir. Tá? Então já existe a PL, já foi aprovada pelo Senado, pela Câmara, só falta a assinatura do Presidente da República, mas volta a repetir, não faça a Assembleia Virtual sem
a sua assessoria jurídica, orientar, porque muitas vezes tem alguma coisa lá na tua convenção que está amarrando, que você precisa daquele quórum no 2/3 para atualizar, para só depois você fazer, tá? Eu sou totalmente a favor, penso que o benefício é grande, mas siga a orientação do seu jurídico, tá? Eu E queria fazer um normalmente panorama, o que o Gisele. pessoal fala para não, para se contrapor, para não fazer a assembleia virtual, é justamente o que você colocou. Hoje você tem 10% que vai à assembleia, mas você tem, É, quando você inverte, você tem muito mais pessoas indo à assembleia, porque normalmente são aquelas pessoas que chegam tarde do trabalho, aí já chegam cansadas e não estão a fim de descer, e essas coisas todas, ou tem apartamento, mas não mora no condomínio, então às vezes o deslocamento fica ruim, viaja muito. Então eu tenho ouvido várias coisas, tipo assim, poxa, vai ser legal porque eu estou sempre viajando, nunca participo porque eu trabalho viajando, gostaria de participar, mas não sim. participo. E É. assim, a maioria, a resistência maior são das pessoas de mais idade, porque às vezes não dominam a informática, né? Isso está O que é que acabando tá, também. é. Aham. Olha, o que o colega colocou aí, acabam as brigas, com certeza. Você vai poder colocar mais assuntos na pauta, tá? Então a assembleia que era para durar 5 horas, 4, mas tinha assembleia que eu já vi a assembleia durar 7 horas, gente. É brincadeira um negócio desse, acabar de madrugada, entendeu? Então, eu tenho relatos desses meus dois amigos, os que mais fizeram assembleia virtual no Brasil. Ele tem um relato que ele falou que a mesma assembleia que eles já fizeram presencial, que durou 4 horas, eles fizeram em 50 minutos. Ó, a Pessoal, dona Ima tempo é aqui, algo ó, precioso. o condomínio dela tem 584 unidades. Ela falou que nem 10% vão para a Assembleia. Aí Sim, é que é sim, sim, pior sim. ainda, imagina. Sem dúvidas, um condomínio muito grande. Pessoal, eu fiz aqui um levantamento também aqui muito interessante para a gente tentar desapegar dos modelos antigos e começar a se apegar com os novos modelos, as coisas novas que estão acontecendo. Acho que é muito importante falar, tá? O primeiro ponto é o seguinte, vou começar criando polêmica aqui. Gente, uma coisa que eu hoje jamais faria, não contrataria uma administradora que não me oferecesse. Eu não sei como vocês chamam aí, na maioria dos estados chama de balancete. Aquele livro que tem, né, toda a comprovação, todos os documentos, que reúne toda a documentação que foi movimentada ali no mês, tá? Então, hoje eu não contrataria uma administradora que não me ofereça o balancete digital. Daniel, me dê um motivo forte por isso. É só por causa da pandemia, por causa do vírus? Não, lógico que não. Esse também é um motivo, mas o motivo principal é o seguinte. A gente geralmente chega lá naquela assembleia ordinária, que geralmente é feita ou no final ou no início do ano, a maioria do início do ano, ali naqueles 3 primeiros meses, tá? Os conselheiros muitas das vezes alegam, não deu tempo do outro passar o livro para mim, ainda não aprovei, e fica aquele jogo de empurra, tá? Com a digitalização, a tua gestão vai ficar totalmente transparente e principalmente vai acabar com esse problema aí, porque basta um login e uma senha via aplicativo, via ambiente do seu computador, um site que você bota o login e a senha, que você tem acesso na íntegra a toda a documentação do empreendimento. Mas, Daniel, isso pode dar problema de, por exemplo, vamos descobrir quem é que está inadimplente. Veja bem, você não está expondo ninguém. A informação está lá. Se você não quer que a pessoa saiba que você não está inadimplente, não seja inadimplente. Mas ninguém está colocando em quadro de aviso dizendo que você é devedor. Ninguém está colocando em quadro de aviso dizendo que você está de Covid. Olha, não passe na porta do Daniel, não, que ele está com Covid, viu? Ninguém está fazendo isso, pessoal. Ninguém está fazendo isso, tá? Então, assim, a primeira dica, não contrate a administradora que não lhe ofereça o balancete de forma digital, tá? Gente, vamos desapegar também de cheque. O pessoal ainda trabalha com cheque, gente. Pelo amor de Deus. Alô, vocês já ouviram falar no DDA? Gente, vamos trabalhar com DDA, transferência eletrônica. Vamos passar a utilizar mais os meios digitais. Eu sei que muitos são apegados a papel, esses meios convencionais. Mas vamos desapegar, tá certo? Fazer pagamento de funcionário em espécie, sem ser na conta. E, gente, cuidado com esse tipo de coisa. Isso pega para você. Tá bom? Então evita esse tipo de situação aí. Item 2. Já falei a gestão participativa, gestão não participativa. Muitos ainda têm uma gestão que não é participativa, tá? Item 3. Gente, uma coisa que a gente desapegou muito forte e ainda tem a administradora trabalhando com aquela velha conciliação, baixar aquela remessa, arquivo de retorno, aquela novela das 11 que é aquele parto que é para poder você dar baixa em um boleto.
Tá? Então, gente, já existem soluções muito mais avançadas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que fazem baixa automática, não cobra na emissão, soluções bancárias que cobram muito mais baratas que o banco convencional nessa taxa de emissão do boleto, que principalmente o grande benefício é essa baixa automática. Não tem mais aquele trabalho de baixar arquivo de remessa, retorno, donde a administradora sabe o quanto isso era duro de fazer, tá? Então, desapega, gente, desapega. O próximo item, o número 5. Falamos aqui agora, né? Vamos desapegar um pouco, vamos começar a pensar em desapegar da assembleia presencial, tá? Já está começando a ser validado isso aí, falamos bastante, vou até pular esse item. O item 6. Existe uma cultura muito forte também desse sentimento, desse amor pelo porteiro. Gente, nesse momento está sendo muito falado, não tenho nada Portaria contra o virtual. porteiro. Não tenho nada contra os porteiros, amo os porteiros do Brasil inteiro, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, nesse momento as pessoas estão pensando em rever custos, tá? Dentre as inúmeras vantagens, uma das principais é a redução de custo de 30% a 40% que seu condomínio vai ter com a portaria, tá? Ao invés da presencial ser a virtual. E aí eu falo que você, de repente, geralmente todo condomínio, se tem a escala 12/36, você tem um dos 4 que é safo. O cara é safo. Sempre tem um dos 4 porteiros, que é o cara que lhe viu e, dona Gisele, chegou a encomenda para a senhora tal. Já tem outros, a maioria assim, ó. Se você não perguntar se tem alguma coisa para você, ele também não vai te falar e tal, né? O cara que não te cumprimenta direito, enfim. Sempre tem um que se destaca mais. Então você pode aproveitar esse colaborador que se destaca mais em alguma função, bota esse cara como zelador, se o seu prédio não tiver, se o zelador tiver ruim, troca, promove o cara, entendeu? Então desapega. Gente. Eu já vi caso, inclusive, até falo também da importância da portaria remota, eu já vi caso que condômino ganhou processo trabalhista contra, por exemplo, secretária do lar, empregada doméstica que estava ali prestando serviço, tá? Essa empregada doméstica colocou a patroa na justiça alegando que ia, sei lá, 4 vezes, no caso acho que foi 3 ou 4 vezes. Não, ela não me estava me pagando certo, eu estava lá 4 vezes por semana e tal, eu quero meu dinheiro. Você sabe o que foi que a condômina fez? Simplesmente entrou em contato com a empresa da portaria remota. Empresa, é o seguinte, eu queria que você me desse um relatório de acesso aqui da pessoa fulana de tal, de CPF tal. Gente, acabou. A pessoa só chegou lá na Justiça do Trabalho, apresentou o relatório da empresa da portaria remota, a reclamante simplesmente não ganhou nada. Por quê? Porque aí é que eu falo... Está tudo documentado. Está tudo documentado, não tem aquela história de encostar o carrão na guarita, que geralmente não pode encostar um carrão na guarita, na frente do prédio, o porteiro já vai abrindo o portão. Muitos condomínios acontece isso. Quer ver outra coisa? Chegar o cara todo de terno lá, todo bonitão, todo safo, o porteiro já vai logo, opa, pode entrar. Não, não é assim, gente. Então tem muitos porteiros mal treinados, e aí eu falo que a culpa muito não é do porteiro, é do condomínio, não estou culpando o síndico. Às vezes as gestões anteriores não investiram, então tem que capacitar os profissionais para acabar com esse tipo de problema, tá? E por último, eu queria destacar uma grande vantagem também, desapegue também, outra coisa que inclusive tem uma lei, se Roberto estiver aqui ainda, coloque a questão da individualização. Vocês também coloquem sobre a questão da... Tem uma lei que a partir do ano que vem é obrigatório... Não, tem a lei que foi promulgada pelo Temer. Isso, tá? isso. Que a partir de 2021, a partir de maio de 2021, vai ser obrigatório em todas as edificações. Então, assim, isso eu bato muito, inclusive que o ano que vem vai ter uma correria muito grande para individualizar, porque provavelmente as concessionárias já vão começar a abordar os prazos, entendeu? Ó, o Roberto lida melhor com o número do que eu. 13.312, então, a lei federal. 13.312. Pessoal, você vai ficar esperando, ficar faltando uma semana, 15 dias. Roberto não vai ter como atender todo mundo, não. Nem que ele contrate todos os técnicos aí de visualização. Nem ele, nem eu. Assim, nem ele, nem eu. Vai conseguir. Ninguém vai conseguir atender. Então, pessoal, não sufoque as empresas. E falar, e falar nisso, Roberto, depois eu tenho uns clientes para te passar, porque como eu atendo do meio para baixo, Roberto do meio para cima. E às vezes a gente tem uns clientes para passar um para o outro, eu não consigo. Pessoal, eu tentei fazer aí... Então, assim, é isso que eu queria dizer. Faça a individualização de água e gás, que seu condomínio só tem a ganhar com isso, tá? Só tem a ganhar. E o motivo mais forte, que é lei. É lei, vai começar a vigorar a partir do ano que vem e vai pegar para quem não fizer. Então, e o pessoal vai começar a fazer mais manutenção e tudo.
uma coisa que o pessoal nunca faz, que eu estava falando outro dia, estava falando do gás, é fazer a manutenção do aquecedor, porque o aquecedor, ele promove não só o aumento do gás, como o aumento da água também, porque leva mais tempo para aquecer a água para o banho, então o pessoal Oh, usa muito pronto. mais água para isso. Olha, o que o pessoal está colocando aqui, ó, o perfil Engie Perícias, o nosso colega aí. Como é o nome dele? Engie Perícias, como é seu nome, colega? Eu quero lhe chamar pelo nome, tá certo? Eu quero lhe chamar pelo nome. É Por favor, ruim, colocar né? aí seu nome. Eu quero lhe chamar, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, entendeu? Ele está falando, perguntando se essa lei vai valer também para os condomínios antigos. Gisele pode responder. Gisele, responda aí, Gisele. Se essa Vai, ó, obrigatoriedade vai os valer. É antigos, principalmente para os eles, né? antigos, para os antigos vai ser de acordo com o Estado. Porém, eles já estão meio que alinhando para ser também para os antigos, porque já tem São Paulo já está obrigatório, já tem estados que já tem obrigatoriedade para os antigos, o tempo de adaptação, entendeu? Então, vai ser obrigado para os antigos também. Pessoal, informação importantíssima, tá? Fazer, ó, que o Roberto colocou também. Foi o que você Que a falou. gente Fazer a fala manutenção muito dos dos reguladores. aquecedores, trocar as mangueiras, os reguladores, exatamente, tá? Então, pessoal, eu queria deixar os últimos minutos aí à vontade. Pergunta que a gente responde. O que tiver aqui no nosso alcance, a gente responde. Pode contar com a gente. E vamos, Gisele, pode ver aí, falta quantos minutos? A Paxis que é comigo, é todo o Sudeste e até. E o Robertinho trabalha lá em cima. Eu aqui embaixo, a Beth Muito lá em bem. cima. Pascoal, agora sei o nome dele. Pascoal, gravei seu nome, vou falar pelo seu nome agora nas lives. Gisele, vou lhe dar uma dica. Aonde tem escrito o nome ao vivo, não sei se você sabe ou se você já fez isso, aí na tua tela, no teu telefone, tem escrito ao Sei. vivo, se você der um toque nele, vai aparecer quanto tempo falta para acabar a live, aí você consegue administrar melhor o Opa! tempo, entendeu? Ah, você Gostou da tá dica? Gostou da falando, cada dica? dia aprendo mais. Cada dia aprendo Então isso mais. só funciona para quem está realizando a live, tá? Por exemplo, se eu fizer isso no meu, não aparece, tá, pessoal? Então somente quem está comandando a live é que tem essa informação. Ó, o Kevin está perguntando se tem alguma a respeito dos medidores de gás. Não tem nenhuma lei obrigando a individualização do gás, porém a individualização do gás, eu acho que ela é bem anterior à da água e eu acho muito mais fácil, porque em alguns casos e alguns locais, você consegue inclusive negociar melhor com os fornecedores, você não fica preso à concessionária. Hoje, eu acho que quase em todo o território nacional você pode escolher pelo GLP ou pelo GN, entendeu? Então, você consegue negociar muito melhor essa parte. Então, Perfeito. Quero mandar um abraço. isso mesmo, seu Marco. A partir de 2021, não tem mais churumelas. Tem que estar lá, Verdade. bonitinho. Os prédios que já são pré-dispostos, que já são pré-equipados, eles já têm que ter a individualização. É obrigatório. Quero mandar um abraço para a Vânia, que é o perfil aqui VGPD 2015, tá? E Ela, tem uma ela é pergunta ótima, interessante. fechamento. Ela é ótima, sem dúvidas. É Aqui ótima. tem uma pergunta interessante, perguntando se a gente tem um protocolo para a realização da Assembleia Virtual, tá? A principal dica que eu dou para a Assembleia Virtual é o seguinte: o principal dica que eu dou, a questão da convocação, o edital tem que ser bem feito. Não faça nada sem a sua assessoria. Primeiro ponto, assessoria jurídica. Vai lá, confirma com a assessoria jurídica, mostra a tua convenção para o teu assessor jurídico, analisa se não tem nenhuma proibição bem direta e bem enfática nesse sentido. Faça a convocação bem feita. O principal de tudo, o sistema precisa ser auditável. Ou seja, se você realizou toda a assembleia e se você conseguir fazer o caminho contrário, qualquer pergunta que for feita, fulano de tal, foi ele realmente que votou? Então você tem que ter uma forma correta e uma maneira que o sistema computacional, tá aí chamado de sistema computacional, que pode ser um aplicativo, pode ser um site, ela é via rede, tá? Via web, tá? Então eu não chamaria nem de Assembleia Virtual, Assembleia via web, porque aí pode ser numa rede interna, numa internet, no link dedicado, enfim, numa VPN, pode ser de várias maneiras, tá? Então eu qualificaria o seguinte, que preste atenção na convocação, o edital,
validar. Às vezes o aplicativo tem empreendimentos que tem pessoas que têm 2, 3 unidades, 5. E aí? Será que o aplicativo está preparado para deixar um único CPF votar tantas vezes? Então são algumas perguntas. Aí tem, por exemplo, pessoal que não tem internet em casa. É difícil, alguém que não tem internet em casa. Mas ainda tem. Que a gente está falando de várias realidades no Brasil. Não vamos considerar que todo mundo é agora classe a gente vai preparar média, isso aí para outra live. A gente já vai separar esse montinho para a próxima live. Eu sugiro você trazer 30 segundinhos. Pronto, sugiro trazer um advogado para falar sobre esse assunto. Então, já que esses 30 segundos, fazer meu agradecimento, desejar saudações condominiais a todos. Sigam também o perfil do Papo Condominial. Obrigado pelo convite e amanhã tem live. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Amanhã vai ter live bacana aí também com uma advogada, tá? A doutora Andréa Resch, que tratando de vários assuntos na área condominial. Ela é especialista na área condominial, na parte advocatícia.